Olá, boa noite. Comoção e dor durante o enterro da jovem que foi encontrada morta e com sinais de espancamento dentro de casa em Vila Velha. Nós mostramos o caso ontem aqui no TN2. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos para tentar solucionar o crime. Eu quero justiça! O que está acontecendo? Eu quero justiça! O desespero de uma mãe ao ver que a filha não volta mais. O corpo da jovem Vivian Lima de Almeida, de 29 anos, chegou ao cemitério Parque da Paz por volta das 3 horas da tarde. O momento de tristeza de toda a família fez uma das primas de Vivian passar mal durante o enterro. A jovem, que era chamada carinhosamente de Vivi pelas amigas, estava feliz e fazendo planos para o futuro. Eu era amiga da Vivi há mais de 20 anos. Ela era assim, uma menina do bem, evitava briga. Ela vivia pelo filho dela, batalhadeira, sempre trabalhando, fazendo as coisas certas. Quem fez isso não tem coração, porque deixou um filho sem mãe. Não existe isso. A Vivi não merecia isso, gente. O pai da jovem conta que teve os últimos momentos com a filha no final de semana. Ela foi lá no domingo, levou o menino pulou. Depois ela foi embora, não falou nada, e ela é uma trabalhadeira guerreira. Ela mataram ela inocente, dentro de casa. Poxa, pra que tirar a vida da pessoa? Vivian foi encontrada morta dentro de casa na noite desta terça-feira. Ela havia se mudado para a residência com o filho de apenas 8 anos no último sábado, mas desde segunda-feira de manhã não fazia mais contato com a família. Tinha 2 dias que ela tinha se mudado, ela estava muito feliz que ela tinha se mudado, fazendo vários projetos para o futuro, fazendo vários planos. E no domingo não deu notícia, a gente ficou assim, todo mundo preocupado com ela, ligava, só dava caixa postal. Aí segunda-feira a gente foi lá e se deparou com aquela situação, a menina lá no chão, caída, machucaram ela, enrolada no tapete. Câmeras de segurança de casas vizinhas podem ajudar a polícia nas investigações. Nenhum familiar sabe o que pode ter acontecido, mas todos eles pedem por justiça. Pelo carinho especial que tenho por ela, a gente quer justiça. A Vivi não tinha inimigo nenhum e acontecer isso pegou todo mundo de surpresa. Todos nós ficamos sentidos pela filha, todo dia vou ficar pensando nela. Um crime brutal, né? Olha, a Polícia Civil diz que está investigando o caso e que até o momento nenhum suspeito foi preso. Douglas e Fábio, 2 personagens de uma mesma história, uma triste história. Os 2 foram presos injustamente. Chegaram a dormir no presídio, mas depois a justiça reconheceu o erro e eles conseguiram limpar o nome e a imagem. Hoje, quem passa por Cobilândia, em Vila Velha, encontra o Fábio assim, feliz, trabalhando, curtindo a esposa e os filhos. Um acontecimento na vida dele mudou tudo. Hoje em dia eu dou mais valor do que antigamente. Hoje você sabe o valor do seu tempo, a sua mão de obra, seu serviço, sua família, você tem tempo para a família. O Fábio é uma vítima da justiça, ou melhor, da injustiça. Ele foi preso injustamente no lugar do ex-cunhado, que se passou por ele, utilizando documentos falsos para cometer crimes. Fábio ficou 25 dias no presídio. Nós acompanhamos essa história, que aconteceu há quase 9 anos, mas é algo que nunca se esquece. Foi a pior fase da minha vida, foi essa. Você passar por uma coisa que você não deve, que você não cometeu para estar ali. E o pior de tudo é as pessoas te desacreditarem, acusarem você sem te conhecer. Perdi muitos clientes por causa disso. Fábio conseguiu a inocência, seguiu a vida ao lado da família. A lembrança ficou apenas na folha de jornal que ele guarda com a notícia de um dia tão feliz. Infelizmente, casos de pessoas inocentes que vão parar na cadeia por crimes que não cometeram são mais comuns do que imaginamos. E em alguns casos, são erros que partem do próprio sistema, no qual deveríamos poder confiar. Recentemente, contamos o caso do Douglas Almeida da Cruz, um técnico em eletrônica que ficou 3 dias no presídio de Viana porque o nome dele era muito parecido com o de um suspeito de ter cometido uma tentativa de homicídio. Douglas foi solto e ficou andando com o alvará, até que nesta semana saiu a inocência dele. Alívio, né? Você, depois de todo o transtorno que eu sofri, aí era o mínimo que eu esperava, né? O reconhecimento de sair o mais rápido possível para eu poder
viver minha vida normal, como eu vivia sempre. Agora, Douglas espera poder curtir a esposa, a filha recém-nascida e seguir a vida sem dever nada a ninguém, como um trabalhador que sempre foi. Assim como muitos que acabam parando atrás das grades por erros bem parecidos. Para quem deve estar pagando, eles estão pagando um erro deles. Agora, para quem não cometeu o erro, está pagando, é muito difícil. Isso deveria ser revisto, né? Olha, a gente fala agora de um caso absurdo. O caso do vendedor ambulante que teve que se explicar na delegacia por agredir verbalmente os passageiros em coletivos na Grande Vitória. Há 8 anos, gente, ele foi preso por agredir o filho, que tinha menos de 1 ano de idade na época. Quem tem os detalhes deste caso ao vivo é o repórter Vitor Zucolotti. Já está posicionado, não é isso, Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham, é isso mesmo. O Tiago Nielsen Teixeira, de 35 anos, ele passou 1 ano e 2 meses preso entre 2012 e 2013, com suspeita de agredir o filho. Na época, a criança tinha apenas 11 meses de idade. Para vocês terem uma ideia, a criança ficou internada, teve que ser entubada, teve hemorragia também, traumatismo craniano e até mesmo fraturou a clavícula. É claro que esse caso repercutiu, chamou a atenção e na época a equipe do TN também estava lá. O Tiago, ele apresentou uma outra versão para esse fato e a gente vai ver agora. Realmente ele caiu da cama, a nossa cama é alto, bibox. Só que quando ele caiu, ele chorou um pouco, ele chorou bastante. Eu peguei o gelo do congelador, que eu estava cozinhando feijão na hora, eu estava cozinhando, e passei o gelo na testa dele. Nisso que eu passei o gelo na testa deles, balancei ele um pouquinho, botei no carrinho e ele parou. No 3º dia, ele deu convulsão. Nisso que ele deu convulsão, realmente eu fiquei no desespero, porque eu estava com minha filha de 3 anos dentro de casa. Eu saculejei ele bastante, como eu falei com o delegado. Fiz respiração boca a boca, porque eu fiquei em pânico vendo o menino assim. Parecia que estava morto, todo mole. Saculejei ele bastante para ver se ele voltava a si. Gente, essa foi a situação. O Tiago, então, como eu falei, chegou a ficar preso aí durante 1 ano e 2 meses, com suspeita aí de ter agredido o filho de 11 meses e voltou à mídia com esse vídeo que viralizou, infelizmente, por conta da forma negativa que ele abordou os passageiros no Transcol, vendendo bala, ameaçando os passageiros, sendo extremamente grosseiro. O Tiago, essa semana, ele foi encaminhado, né, para prestar esclarecimentos na Delegacia de Repressão aos Crimes contra Transporte e também Passageiros. E depois que prestou esclarecimento, foi liberado. Segundo o delegado responsável por essa delegacia especializada, até agora nenhum passageiro foi até lá para poder registrar um boletim de ocorrência, né, uma situação de ameaça que o Tiago já tenha cometido. Para que ele possa fazer alguma representação e aí entrar com processo contra o Tiago por conta dessa forma que ele agride, né, que ele é grosseiro com as pessoas nos coletivos, algum passageiro tem que denunciar. Pois é, Isabela, para você ver, né? O Tiago, então, ele já é um conhecido da polícia, já apareceu na mídia e agora apareceu mais uma vez ameaçando e sendo grosseiro com as pessoas que utilizam o transporte público, né? Complicado isso. Eu volto com você aí no estúdio, Isabela. É verdade, Vitor. Muito obrigada pelas suas informações. Agora imagina você ajudar uma pessoa e acabar sendo assaltado. Foi o que aconteceu com um motoboy em Cariacica. Repare no alto do vídeo. O jovem já entra na curva em alta velocidade, perde o controle da moto, sobe na calçada, bate no poste e sofre o acidente. Comerciantes que estavam no momento ajudam o rapaz e tiram a moto do meio da rua. O que ninguém sabia é que o motociclista, na verdade, era um ladrão e havia acabado de roubar a moto. Ele tenta fazer o veículo funcionar novamente, que parece não ligar. Segundos depois, chegam 2 pessoas em outra moto. O bandido acidentado corre em direção a eles com a arma na mão, comete mais um assalto e vai embora. A moto que foi levada era desse motoboy. Ele passava quando o senhor, a primeira vítima da história, foi assaltado e resolveu ajudar. O coroa estava desesperado com o capacete na mão, aí ele pediu ajuda para me levar ele até o DPJ para registrar um BO da moto dele. Aí eu botei ele na minha garupa, a gente estava indo, né, pro DPJ fazer o BO. Aí foi onde que a gente viu o bandido que tinha roubado a moto dele, ele tinha caído com a moto. Aí o coroa começou a gritar na garupa da minha moto, a minha moto ali, minha moto ali. Aí o bandido viu ele, aí ele pegou e veio render a gente. Aí foi a hora que eu pulei da moto e saí correndo, né? Com medo de levar um tiro, prefiro a vida, né? O primeiro assalto aconteceu em Flechal, Cariacica. O bandido se acidentou bem aqui neste local, já no bairro Porto de Cariacica, e cometeu o segundo assalto. O motoboy virou a vítima da história e o senhor recuperou a moto dele. Mas na hora de ajudar quem havia lhe ajudado, ele pegou a moto
e simplesmente foi embora. O cara não me ajudou não, eu cheguei pra ele, falei com ele, falei, pô, e fui te dar uma moral, eu acabei ficando sem minha moto e agora o que nós arrumamos? Aí ele falou comigo, pô, eu te pedi uma carona, você me deu carona porque você quis. Ele levantou a moto dele, montou na moto dele, eu falei, você vai pra onde, mano? Aí ele, pô, vou levar minha moto pra oficina e vou embora. Tudo aconteceu por volta de 1h da tarde. O motoboy que estava em serviço teve que ir sozinho para a delegacia registrar boletim de ocorrência. Felizmente, a moto foi encontrada no mesmo dia. É, meu instrumento de trabalho, depende dela para trabalhar na hora do almoço, de noite. Quase fiquei no prejuízo, mas graças a Deus eu consegui recuperar. Eu sempre achava que ajudar os outros era o bem, né? Mas depois desse cara aí, se eu ver alguém pedindo ajuda no meio da rua, vou passar direto, vou fazer de conta que eu nem vi, infelizmente, né? Porque tem muita gente que não reconhece, pô, a ajuda que a gente dá. Pois é, cada coisa, o jornal está inacreditável, né, gente? Olha, a seguir você vai ver no TN2, 2 pessoas são presas acusadas de usar remédio para misturar com drogas. Agora imagens ao vivo do trânsito ali na Fernando Ferrari, em Goiabeiras. A gente já volta. Estamos de volta, agora vamos atualizar as informações sobre a pandemia do coronavírus aqui no estado. Temos aqui no painel Covid os dados. O Espírito Santo já passa dos 80 mil casos, são 80.647 casos confirmados. O número de óbitos é de 2.490 e o número de curados, 64.239. De ontem para hoje, houve um aumento de 28 mortes e mais de 1.100 novos casos da doença. A maioria desses casos de Covid e de mortes também está registrada aqui nesses 4 principais municípios da Grande Vitória. Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica. E se a gente for fazer um apanhado no número de mortes, por exemplo, a gente tem um cálculo de aproximadamente 1.500 mortes somente nesses 4 municípios. Se no geral, no estado, a gente tem aqui cerca de 2.500 mortes, ou seja, restam 1.000 óbitos para o restante dos 78 municípios capixabas. Só que dentro desses 74, na verdade, tem um caso curioso. Existem 5 municípios que não tiveram nenhum registro de morte até agora de coronavírus. São eles Iconha, Brejetuba, Governador Lindenberg, Divino São Lourenço e Vila Pavão. Bom, vamos voltar ao noticiário policial, gente. Hoje houve uma grande apreensão de remédios que eram usados por traficantes para fazer a mistura com drogas. 2 suspeitos foram presos. A grande quantidade de remédios chamou a atenção dos policiais. Mais de 100 caixas. Medicamentos para a gripe, para o emagrecimento e até mesmo tarja preta. Eles eram utilizados por criminosos para fazer uma mistura na cocaína. O resultado disso, um efeito altamente perigoso. O medicamento eles estão utilizando atualmente para aumentar, né, a quantidade de droga. E se utilizarem daquele medicamento de tarja preta na composição da cocaína que desenvolve, aumenta o potencial de alucinação, levando a pessoa até mesmo uma dependência psicotrópica. A droga adulterada era vendida por 2 suspeitos, de 29 e 35 anos, que foram presos por policiais da DENARC depois de uma investigação de 3 semanas. Conseguimos identificar um distribuidor. E esse distribuidor da região de Grande Terra Vermelha, nós percebemos que ele se deslocava com bastante frequência para a cidade de Marataízes. Nós tínhamos conhecimento de uma residência em Marataízes, onde eles guardavam, armazenavam drogas e armas de fogo, e posteriormente identificamos também medicamentos. Os suspeitos foram abordados na Rodovia do Sol, na altura do pedágio sentido Guarapari. Durante a abordagem, a polícia revistou o veículo onde eles estavam. De cara, achou uma certa quantidade de maconha e depois descobriu um compartimento onde os criminosos guardavam uma arma. Os 2 suspeitos foram levados em seguida para a casa que era utilizada pelos criminosos para o tráfico de drogas. No local, identificamos maconha, um revólver calibre 357, 46 munições do mesmo calibre e uma quantidade grande de medicamentos. Agora as investigações continuam. A polícia quer saber se mais alguém trabalhava com os suspeitos e como os criminosos tiveram acesso a esses remédios, principalmente os de tarja preta. As investigações elas prosseguirão e nós também pretendemos, buscar outros atores dessa ação criminosa. Os 2 suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de armas e já foram levados para o presídio. Pão recheado de maconha foi o que a polícia encontrou com um homem em Mantenópolis, no norte do estado.
Após uma denúncia anônima, os militares desconfiaram ao ver que os pães estavam todos revirados e acabaram encontrando a droga. O suspeito já foi levado para a delegacia e os pães apreendidos. No retorno do TN2, a gente fala de recomeço. A dona da creche agora vende empadas e uma loja que foi para o quintal de casa. Agora imagens ao vivo para você do trânsito no centro de Vitória, um instante só. A gente vem mostrando aqui no TN2 a luta para manter os pequenos negócios, neste período de crise. Se você está passando por este momento, se inspire nas histórias que a gente te mostra agora. O espaço onde funcionava a creche agora está vazio. Nas salas onde as 30 crianças estudavam, hoje impera o silêncio. Essa é a creche da tia Lu. Desde março, por causa da pandemia, as aulas foram suspensas. Junto com as crianças, o que sumiu também foi a renda mensal. O jeito foi trocar a camisa, literalmente. Sai de cena a professora e entra a vovó Lu, chefe de cozinha, que está botando a mão na massa. Luciene agora faz pães caseiros e empadas para ajudar a pagar as contas, que olha aí, não param de chegar. Aí estou fazendo pães, empada, para poder estar ajudando, pagar uma água, uma luz. Porque sem criança, não tem a mensalidade todo mês, então não tem nem como estar arcando aí o aluguel da creche. O anúncio dos produtos é feito em um grupo de moradores do bairro Jockey de Taparica, em Vila Velha. Mas se o pedido for de longe, não tem problema. Ela pega a moto e vai entregar. Então as pessoas conhecem, me conhecem e já vão fazendo pedidos. Aí faz os pedidos, eu mesmo faço, eu mesmo que entrego na minha moto. Passa aí sexta, sábado, domingo, a gente está entregando os pães. Quando é preciso pagar aluguel e o locatário não dá um refresco, o jeito é trazer o negócio para dentro de casa. Por aqui, a garagem virou a oficina de rodas da família. É aqui que o Vitor trabalha agora. Faz todo o processo de manutenção das rodas e recebe os clientes. A epidemia ela veio assim muito forte nas nossas vidas. Ela veio assim de uma forma que a gente não esperava, porque a gente não estava preparado, sabe? E assim, aí veio junto dela também um aumento de gastos e tudo mais, e a gente teve que cortar. A gente decidiu entregar aquele ponto que a gente tinha lá há tempos e começar em casa do zero, sabe? Porque aqui é o novo passo. Os equipamentos ganharam um novo espaço e os planos também. Junto com a esposa, eles agora pensam em tocar o negócio dali mesmo. A gente entende que daqui a gente vai crescer cada vez mais, sabe? A gente imagina que a gente vai alcançar tudo que a gente quiser. Não, isso é maravilhoso, porque aqui eu estou dentro de casa, estou perto da minha esposa, dos meus cachorrinhos que eu gosto, e assim, fico à vontade, atendo os clientes um por vez, sabe? Do jeito que vai vindo, eu vou resolvendo. E mesmo com essa crise, a gente está aí, vencendo, estamos na luta e não vamos desistir. Deus quiser. E a gente encerra o jornal de hoje com as imagens de uma chuva de meteoros no céu do Espírito Santo. As imagens foram registradas pelas câmeras do Observatório da UFES. Foram mais de 30 rastros luminosos, um belo espetáculo. Uma boa noite para você e até amanhã.